Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Júlia, professor da disciplina de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, certo? E nesta aula eu vou explicar sobre o que são requisitos funcionais e o que são requisitos não funcionais e como escrevê-los, certo? Vou dar um zoom aqui na minha tela. Então, antes de mais nada a gente vai contextualizar a nossa aula, tá? Então, imagina que você precisa fazer uma viagem, tá? É uma viagem, não sei, pode ser viagem de férias, pode ser viagem para qualquer lugar, né? E para isso você precisa planejar, né? Você não basta simplesmente pegar e fazer a viagem, ponto final. Você precisa saber para onde você vai, né? Qual é o tipo de local que você quer ir, né? Qual é a sua motivação para a sua viagem, né? Tem gente que vai para viagem de férias, tem gente que vai para viagens de negócios, né? E aí é claro, né? Tudo aquilo que é necessário também para uma viagem, né? O hotel onde vai ficar hospedado, o meio de locomoção, né? Para ir até o local da viagem, né? As datas também e vários outros detalhes, né? Que depende de viagem para viagem. Né? Então esse planejamento envolve alguns fatores, tá? Como o local, datas, hospedagem, meios de transporte e o orçamento, né? Tem que ver se a viagem ela cabe no orçamento que você tem. Então, com estes fatores organizados, nós conseguiremos fazer a viagem, né? Organizamos tudo: o orçamento, hospedagem, alimentação, local, transporte. Então a gente pega, espera até a data, né, e realiza a viagem, faz o que deve ser feito e depois a gente retorna, né? Então, em outras palavras, a gente pode imaginar que o software é como uma viagem, tá? Imagine o software como uma viagem, certo? Que para funcionar ele precisa de que alguns fatores sejam cumpridos, tá? E a estes fatores, né, damos o nome de requisitos funcionais e requisitos não funcionais ou requisitos de qualidade, né? Porque requisitos não funcionais também podem ser chamados de requisitos de qualidade. E aí que os requisitos funcionais, ele está relacionado com ações que ele deve realizar, né, para atender às necessidades do usuário, tá? É aquilo que o sistema deve ter para que atenda alguma coisa que o usuário necessita, tá? E aí a gente vai para alguns exemplos agora, né, fazendo uma analogia. Em uma viagem, né, um requisito para conseguir fazê-la é escolher o local. Né? Você não pode, vou viajar e não tem um local de referência. Não, você tem que ter um local, né? E a escolha do local, ele envolve um conjunto de subtarefas, né? Que envolve desde entender o tipo de local que você deseja visitar, tá? É um local que é numa região quente, é um local que é numa região fria, é um local que é mais agitado, é um local que é mais tranquilo, é um local que é em cidade grande, é um local que é em cidade pequena, enfim, né? Então você tem desde pesquisar, né? Aliás, entender qual é o tipo de local que você quer visitar, até pesquisar os locais que sejam mais adequados para esta visita, né? Então você pode imaginar querer visitar um local frio. Então você pode escolher opções como Gramado, Porto Alegre, Campos do Jordão, né? E trazendo para o lado de software, né? E pensando num software de e-commerce, que é um software para realizar compras. Você tem como requisito fazer um cadastro, né? Um exemplo lá, o requisito fazer o cadastro. Para quê? A gente não faz cadastro só por cadastrar. Não, a gente faz um cadastro porque o usuário ele precisa, como é que se diz,
ser um usuário verdadeiro, né? Não um usuário fictício, onde ele possa estar fazendo as suas compras de uma maneira segura. E a empresa que está lá do outro lado, né, a dona do software ou a empresa que está utilizando o software, saiba, né, tenha a segurança também de que o cliente que está comprando os produtos dela existe. Para que, se por algum acaso essa pessoa não pagar, a empresa, né, ela saiba como recorrer diante dessas situações, né? Então, tendo lá, né, a parte lá que a gente planejou, então o requisito da viagem é planejar. E em um software, o requisito seria o que? Por exemplo, cadastrar o usuário, né? Então, essa funcionalidade ela vai ter um conjunto de subtarefas, que é o que? Capturar os dados pessoais do usuário, verificar se aquele usuário já existe na plataforma, enviar informações de confirmação de cadastro, né? Então, do mesmo jeito que você tem lá, realizar a viagem, aí você tem escolher o local, e para escolher o local você tem subtarefas, né? Que é entender o local para onde você ir e fazer uma pesquisa desse local para selecioná-lo. Então, compreendendo que você tem um software de e-commerce, né? Que no final de tudo, o objetivo do software é que o usuário compre, por exemplo, livros. Vamos pensar no e-commerce de livros. Então, você vai ter uma situação lá que, para que ele consiga comprar livros, ele precisa fazer o quê? Ter um cadastro. Mas para ele se cadastrar, eu preciso o quê? Fazer uma análise em torno de todo esse cadastro, tá? Então a gente pode pensar que a funcionalidade é o quê? É o cadastrar o usuário. É uma necessidade que ele tem para que ele consiga resolver o seu problema, que é o quê? Comprar livros. E dentro de uma funcionalidade a gente tem todo um passo a passo para que ele atinja, né? Para que ele realize aquela operação, certo? E aí, é claro, a gente também pode pensar em tarefas que devem ser executadas quando o usuário não usar as funcionalidades de forma correta, né? A gente pensou o quê? Quando ele usa de maneira correta, né? Validar e por aí vai. E quando ele não usa de forma correta, né? Digita dados errados, incorretos e por aí vai. Como, por exemplo, em uma viagem você pode acabar invertendo as datas de início e fim da hospedagem. Isso pode acontecer? Pode, né? Vamos supor que a pessoa enviou os dados lá para o hotel e a data que era a data de fim a pessoa colocou como data de início e a data de início colocou como data de fim, né? Então, o que o recepcionista do hotel vai fazer? Vai entrar em contato com essa pessoa e vai alertá-la de que ela colocou os dados de maneira incorreta e pedir para ela corrigir, né? E aí ele solicita e o usuário corrige. Já em uma funcionalidade de cadastro, você pode verificar o quê? A quantidade de números do CPF, o formato do e-mail que a pessoa está colocando e da senha, se corresponde ou não à quantidade de caracteres necessários, certo? Então, isso é relacionado aos requisitos funcionais, né? Além da gente pensar no caminho ideal, tá? Que o usuário ele deve seguir, a gente também deve pensar nos caminhos alternativos ou os caminhos de exceção. Ou seja, quando o usuário faz alguma coisa errada, o que a gente faz? A gente tem que notificar ele para dizer que ele não conseguiu cumprir a operação, ou ele cumpriu a operação de maneira parcial, ou a operação ela começa com ele, mas depois vai finalizar com o sistema em um segundo momento, né? Aí vamos pensar nos requisitos não funcionais. Eles dizem respeito às ações que o sistema deve desempenhar para que as funcionalidades principais sejam prestadas com qualidade, tá? Ou seja, aqui está se referindo a funcionalidades que o sistema vai ter para que a funcionalidade principal, o usuário consiga executar e execute com qualidade. Por exemplo,
O cadastro do usuário. Cadastrar o usuário não é uma funcionalidade, não é um requisito funcional? Então, a gente pode pensar como requisito não funcional um requisito relacionado à segurança, que é o quê? O usuário colocar uma senha. Ali já é um requisito não funcional, que a gente está pensando na proteção dos dados do usuário, né? E aí o que vai envolver? O sistema tem uma configuração de caracteres, né? A senha é um conjunto de caracteres, né? Com uma certa quantidade de números, com letras, com símbolos, né? E que isso vai compor a senha do usuário como mecanismo de proteção. E é claro, os requisitos não funcionais eles podem ser classificados de acordo com o tipo de qualidade que você decide adicionar no requisito funcional, tá? A gente vai chamar os requisitos não funcionais de RNFs e os requisitos funcionais de RFs, tá? Aqui a gente tem, de acordo com o modelo Vollering, tá? Um catálogo de requisitos não funcionais, que vai desde aparência e sensações, tá? Envolvendo a aparência do sistema, o estilo que ele utiliza, né? O tipo de fonte, as cores, ícones, até os requisitos legais, tá? Que está relacionado a legislações. Como, por exemplo, a gente pode ter a lei de proteção aos dados, a gente pode ter também leis relacionadas à vigilância sanitária, leis relacionadas à proteção ambiental. E dentro de cada um desses requisitos não funcionais maiores, a gente vai partindo para os requisitos menores, tá? Uso confortável, né, para requisitos não funcionais de usabilidade e humanidade, desempenho, a gente tem a questão de longevidade, confiabilidade, os operacionais relacionados à questão do lançamento do sistema, produção, manutenção e suporte, a questão da adaptabilidade e o sistema de suportabilidade, né? Questões de segurança envolvem a integridade dos dados, a privacidade, a possibilidade de auditoria, né? A gente também tem requisitos culturais e políticos que podem ser implementados no sistema. E aí a gente pode fazer uma analogia, né? Em uma viagem você tem como requisito escolher um meio de transporte. Requisito, tá? Escolher o meio de transporte. Porém, você pode escolher desde ônibus até aviões. Né? Você pode ir de ônibus, você pode ir de trem, você pode ir de lancha. Depende do local para onde você está indo. E aí é claro, né? Empresas mais baratas até empresas mais caras. E aí você pode também ter os assentos coletivos e assentos individuais. Né? Você pode ir em um assento individual em um ônibus, né? Em um avião. Né? Por exemplo, quando a gente tem viagens que são em aviões executivos, por exemplo. E é claro, além disso, de acordo com a viagem, você pode usar mais de um meio de transporte, né? Ou só pode escolher um, tá? Tipo, você tem um local que para você ir, primeiro você tem que ir, sei lá, de avião, para depois você ir de ônibus. Por quê? Porque até aquela região não tem avião para aquele lugar, né? Sei lá, por exemplo, você está em Natal e aí você precisa ir para a cidade de Guarabira, né? Se não me engano, na cidade de Guarabira não tem aeroporto. Então, o que você faz? Você vai ter que pegar um avião para João Pessoa, né? E de lá você vai pegar um ônibus para Guarabira. E no seu retorno também, né? Você pode pegar um ônibus de Guarabira até João Pessoa e de João Pessoa para Natal pegar um avião, né? Tem como pegar um ônibus direto para Guarabira? Tem. Existem algumas possibilidades. E aí onde entra a questão de valores, né? Um ônibus direto para Guarabira sai mais barato e é mais confortável do que eu pegar um avião
para João Pessoa, né? Ou um avião para Campina Grande e de lá pegar um ônibus para Guarabira, né? E aí é questão de você ver o custo-benefício, né? Tanto o financeiro quanto o de conforto, né? Então aí já entram dois requisitos não funcionais, digamos assim, né? E aí existem viagens onde você só pode escolher um meio de transporte para ir e para voltar, né? Outras viagens que você tem que combinar os meios de transporte, como eu falei, né? Pega avião e depois pega o ônibus. Outras viagens onde um meio de transporte é melhor que o outro, né? Tipo, você pode pegar um ônibus direto de Natal para Guarabira, se tiver essa rota, né? Ao invés de você fazer a rota João Pessoa ou a rota Campina Grande para depois ir para Guarabira, né? Outras viagens onde você só pode escolher o melhor ou o pior meio de transporte, né? Porque simplesmente você só tem uma empresa que faz aquela rota, né? E aquela empresa pode ser a mais cara ou pode ser a mais barata, né? Enfim. Então, da mesma forma, são os requisitos não funcionais. Às vezes você pode combinar, né? Ou você pode usar um deles. Tipo, ou você escolhe, sei lá, você colocar um requisito de segurança, por exemplo, ou você escolhe colocar um requisito de aparência, né? Ou só pode escolher o pior, né? A pior opção, porque é a única que vai garantir a melhor segurança, por exemplo, para o usuário, né? Quando se fala pior solução, aí a gente pode pensar no seguinte: um algoritmo que é mais complicado de implementar, né? Muito complexo, mas que vai trazer, vai aumentar o nível de satisfação do usuário, né? Ou você pode escolher a melhor solução, né? A melhor solução pode ser o que? Envolver alguns tipos de tecnologias que talvez sejam mais simples de ser implementadas, né? Mas que tenham seu custo efetivo melhor, por exemplo. E aí o que acontece? Soluções melhores, elas são sempre mais caras, né? Então, no mundo dos requisitos não funcionais, a relatividade ela é muito grande, tá? Porque você pode ter bons algoritmos que para um determinado sistema eles não podem ser tão bons, e aí eles vão ser as piores opções, porém é as únicas que a gente tem disponíveis, porque são os nossos funcionários só conseguem implementar aqueles algoritmos. E a gente pode ter algoritmos mais complexos, mais robustos, que vão trazer uma qualidade melhor relacionada à segurança, por exemplo, e porém vão ser mais caros, né? Porque vai requerer uma determinada API que é paga, né? Vai requerer mais tempo dos analistas, dos programadores para desenvolver. Então, pensando no RF de cadastro de usuário, um bom RNF é o de segurança, tá? Nesse caso, nós podemos ter um RNF de criptografia de senha, tá? Existem vários tipos de algoritmos para criptografia de senha que podem ser combinados, tá? As combinações podem melhorar ou piorar a segurança. Tem isso também. Quando a gente combina algoritmos, tá, eles podem ser top, são os melhores, mas talvez combinando o uso dos dois não seja muito bom. Então, neste caso, é importante conhecer os impactos, conhecer os algoritmos e seus impactos, tá? Aí vamos lá. Aqui a gente pode ter, por exemplo, né, um requisito de segurança. A gente pode pensar no algoritmo de criptografia SH1, né, que é um dos algoritmos bem antigos, tá? Existem algumas APIs que implementam eles, tá? Eles seguem um padrão da quantidade de bits, tá?
E quando se fala de criptografia, gente, a gente está se referindo da seguinte maneira: criptografar senha, né? Pronto, aqui a gente tem um gerador de senha hash, tá? Que ele vai utilizar justamente a criptografia SHA, que seria o quê? Vamos supor que você quer gerar uma senha criptografada para ser armazenada no banco, tá? Então vamos lá. A pessoa escreveu João, e aí são esses valores aqui que serão armazenados no banco de dados, tá? É isso aqui que vai ficar lá na célula, né, da coluna lá, senha, tá? Na tabela do usuário. Claro que aqui João, né, ele correspondeu a essa quantidade enorme de caracteres, mas a gente pode pensar em uma senha mesmo, por exemplo, uma senha usando vários números e letras, sei lá, G, H, 1, 2, sei lá, asterisco, traço, deixa eu ver mais o que, 3, 4, 0, o 0 não, O1, não, OA, pronto, gerar senha, aí ele gera. Isso aqui é um exemplo, tá? Do algoritmo que está sendo utilizado aqui neste site. Talvez, né, o formato hash que ele possa gerar em outro sistema vai depender de API para API, tá? Professor, e como é que o sistema sabe que o usuário colocou a senha correta? Tá, porque todo algoritmo de criptografia ele também descriptografa, tá? Então ele vai descriptografar da maneira correta, tá? Mas é claro, dependendo da API que você esteja utilizando, né? Se você estiver utilizando uma API só, né, no banco, ele vai gerar a senha, criptografar. Depois, quando o usuário tentar se autenticar no sistema, ele vai fazer uma comparação, né? Ele pode descriptografar, tá? Ele pode pegar essa senha aqui, descriptografar para esta, tá? E depois que ele descriptografa, ele compara se é o que o usuário digitou, ou ele pode fazer essa comparação a nível de criptografia, ou seja, ele pega o que o usuário digitou, criptografa e compara, né? Se o conteúdo que ele criptografou em tempo de execução bate com o que está criptografado no banco de dados. Deixa eu ver se existe aqui algum site de descriptografar senha hash. Aqui, criptografia de senha online. Aí ele converte online. SH1. Tá, aqui ele só criptografa. Ele não mostra como descriptografar. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma de descriptografia. Isso aqui é outro modelo que é o MD5. Geralmente API criptografar senha hash. Existem algumas APIs prontas, ó. Tem a Dialhost, tá? Pode ser utilizado Java, certo? PHP também consegue criptografar, ASP.NET, enfim, voltando. E como se escreve um requisito, tá? A gente fica pensando, tá, como é que eu vou escrever um requisito? Um sistema tem um requisito, tá, mas como é que se escreve ele? Existem duas formas de se escrever. Uma é por meio de linguagem informal e a outra é utilizando a linguagem formal. A linguagem informal, ela se refere a gente escrever sem seguir regras gramaticais, fazer uso de gírias ou vícios de linguagem. Então a gente não se preocupa muito com uma norma. Mas qual é o problema da linguagem informal? Justamente porque, por ela não seguir regras gramaticais, você usar gírias ou usar vícios de linguagem,
pode dificultar o entendimento, principalmente se você estiver utilizando gírias. E as gírias, geralmente, existem as gírias que podem ser, sei lá, nacionais, ou aquelas gírias que são regionais. E aí a pessoa pode não entender o que está escrito ali, né? Existem equipes de desenvolvimento que adotam linguagem informal? Existem, tá? Professor, e qual é o caminho mais fácil para eles adotarem uma linguagem informal? GitHub. A gente não precisa nem ir tão longe, tá? O GitHub, que tem lá os vários projetos, tá? Eles são um mundo, tá? De projetos que usam linguagem informal. Vamos supor aqui sistemas, sei lá, Enterprise, por exemplo. Cadê? Sistemas em Java. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá. Sistemas em Java, GitHub. Pronto, sistemas de vendas em Java. Tá. Então o que acontece? A gente tem aqui os sistemas, né? Como a gente pode ver, ele tem um negocinho chamado pull request, tá? E aqui é onde as pessoas sobem, né, as atualizações lá para serem usadas, né? Alguém implementou alguma melhoria no projeto, ele submete e aí o dono do projeto vai analisar. Então, geralmente as pessoas colocam comentários. Existem as issues, que seriam basicamente, digamos que os requisitos, né? A pessoa quer implementar um requisito, então ela coloca nas issues, que seriam questões, requisitos, alguma correção de bug e por aí vai. E às vezes nas issues as pessoas colocam informações de qualquer maneira, tá? As pessoas não se preocupam muito em colocar uma linguagem formal, tá? Deixa eu ver se aqui tem alguma issue. Não. Esse aqui também não tem nenhuma. Não tem nenhum pull request. Deixa eu ver. Sistemas em CI GitHub. Esse aqui não tem nenhuma issue. Também não tem nenhuma. Tá, deixa eu ver o pull request, não tem nenhum. Também não. Tá. Mas as issues seriam basicamente você utilizar uma linguagem informal, tá? Para escrever um requisito. Como por exemplo, criar uma tela de cadastro front-end utilizando API REST, parará, pururu, utilizando CSS, HTML, enfim, usando uma linguagem que é mais comum, digamos assim, entre os desenvolvedores, mas que não seja formal. Tá. E aí a linguagem formal, ela diz respeito ao uso de padrões de escrita.
tá? Neste caso a gente tem o padrão RUP e o padrão de história de usuário. Eu vou começar primeiro pelo de história de usuário, que ele é bem simples, ele é composto pelo persona, certo? Quem faz a ação, que é o que, né? O que deve ser feito e a justificativa daquela ação, tá? E aqui a gente tem um exemplo. Como comprador de livro, que seria o persona, eu desejo realizar cadastro de perfil no sistema ação, né? No sistema. Aí, o realizar o cadastro seria a ação. Porque eu quero comprar livros na plataforma, tá? Essa é a justificativa de se realizar o cadastro. Este padrão é mais adequado para requisitos funcionais, tá? Porque ele é desenvolvido para que o usuário possa escrever seus requisitos. Por isso que ele é chamado de história de usuário. E o analista de requisitos corrigir as grafias, tá? Além disso, a linguagem do usuário tende a ser mais subjetiva, tá? O usuário, como por exemplo, eu desejo um sistema que a interface seja fácil de usar. Tá, não está claro. E aí o analista de requisitos vem e corrige essa situação. Já os RFNs, né, eles utilizam termos técnicos complexos, tá? Então não faz sentido, né, como por exemplo, não faz sentido se pensar que o usuário, eu desejo que a minha senha ela seja criptografada no padrão SHA, né? Não faz sentido porque o usuário ele não tem conhecimento técnico para abordar isso, né? Então, né, um exemplo aqui. Como comprador de livros, eu desejo que o meu perfil seja fácil de usar, porque eu não tenho muita habilidade em usar computador. Tá. Então a gente pode dar uma melhorada nisso, tá? Como comprador de livros, eu desejo que o meu perfil seja dividido em duas seções. Uma seção com meus dados pessoais e uma seção com meus dados de pagamento, porque eu não tenho muita habilidade em usar computador. Mas mesmo assim, fica complicado tentar imaginar como é que essas duas seções elas vão ser divididas, tá? E o que são seções na concepção do usuário, né? Então, devido à questão da subjetividade, o usuário ele pode começar a escrever e aí o analista de requisitos ou de sistemas ele pode vir a fazer as correções, tá? Além disso, a gente precisa escrever os critérios para aceitação, tá? Que atestam que aquela funcionalidade atende às necessidades do usuário e que é possível de ser implementada, tá? Pensando no exemplo que a gente viu, que é o de realizar o cadastro. Quais seriam os critérios de aceitação, né? O usuário ele preencher todos os dados obrigatórios, o usuário informar um CPF, o CNPJ válido, o usuário informar um e-mail válido. Professor, são só esses os critérios de aceitação? Não, tá? Isso aqui é só um exemplo mostrando como a gente escreve os critérios de aceitação. E aí, é claro, a gente pode ir detalhando, né? O que seriam todos os dados obrigatórios? Todos os dados obrigatórios é nome, endereço, CPF, telefone, e-mail e senha. Tá. E aí a gente poderia colocar lá embaixo também. O usuário deve informar uma senha no formato válido, né? E o formato válido é com tantos caracteres, né? Utilizando letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais, né? O diferencial das histórias de usuário é que apesar dela ter um padrão, né? Um padrão de escrita, nem tudo é escrito na história de usuário. Coisas técnicas geralmente são resolvidas entre os próprios analistas. Digamos que fica subentendido, né? Fica oculto, fica entre eles, né? Eles mesmos pegam as suposições. E isso é ruim, tá? Porque
os usuários podem acabar esquecendo de critérios de... usuários não, perdão. Os programadores podem acabar esquecendo de critérios de aceitação. Critérios de aceitação não muito claros pode fazer com que a pessoa que vai testar ou a pessoa que está desenvolvendo não compreenda muito bem os critérios e implemente a história de usuário, a funcionalidade de maneira inadequada. Já o padrão UP, ele é um padrão orientado a comportamento, tá? Ou seja, você escreve o requisito de acordo com o estado em que o sistema se encontra ou ainda vai se comportar, tá? Então vamos para os detalhes. O padrão UP, ele segue essa estrutura. Você tem a condição, tá? Você tem o sistema, você tem que falar. Você tem a ação que o sistema vai executar, que pode ser uma ação no presente, deve, e essa ação no presente quer dizer que essa funcionalidade ela é obrigatória de ser implementada, tá? Naquele momento em que ela é submetida, digamos assim. E aí são questões de níveis de prioridade, tá? Que o analista de requisitos ele pode colocar. O deverá, que significa que não é um requisito urgente, não é um requisito para se implementar agora, a gente pode deixar ele para próxima sprint, ou daqui a 2 sprints, enfim. E tem a opção deveria, né, que significa que aquela funcionalidade ela não é obrigatória, tá? Ela não tem um nível de prioridade muito grande e que ela é opcional, tá? E aí, é claro, dentro dessas combinações do deveria, deve e deverá, a gente pode pensar na ação, tá? O sistema deveria ser capaz de fazer isso, isso e isso, né? O sistema deveria agir dessa forma, né? O sistema deveria prover ao usuário, né, com a habilidade de ocultar a sua senha em tempo real, né? E aí a gente tem um objeto que recebe a ação, tá? Esse objeto que recebe a ação pode ser dentro do próprio sistema, tá? Ou pode ser um usuário final, tá? Como por exemplo, quando o usuário estiver logado na sua conta, o sistema deve prover uma seção com a habilidade de gerar relatórios, né, de pagamentos para, né, relatório de pagamentos das suas compras, tá? Histórico de compras para o usuário do sistema, tá? Aqui a gente tem um exemplo. Quando o usuário não possui cadastro no sistema, o sistema deve ser capaz de cadastrar usuários, coletando informações básicas como nome completo, endereço, telefone, e-mail e senha. Se o cadastro for bem sucedido, o sistema deve enviar um e-mail de confirmação de cadastro para o usuário, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um requisito funcional escrito seguindo o modelo UP, tá? Esse outro, quando o usuário estiver logado no seu perfil, o sistema deve permitir ao usuário cadastrar informações de pagamento. E aí a gente detalha. Essas informações de pagamento devem ser cartões de crédito e ou débito. As informações dos cartões devem ser nome do titular, número, data de expiração e código de segurança. Tá? Um outro exemplo, quando o usuário tiver perfil cadastrado, o sistema deve ser capaz de permitir o usuário excluir a sua conta. Para isso, o usuário deverá acessar uma página que deve solicitar a sua senha para confirmar a exclusão do perfil. Por fim, uma mensagem de confirmação de exclusão de conta deve ser enviada para o usuário. Lembrando que
quando nós escrevemos os requisitos funcionais e não funcionais, nós devemos escrever pensando na situação ideal, tá? O usuário pode escrever a senha errado? Pode. O usuário pode acabar, sei lá, cancelando um e-mail e não atualizou na plataforma e quando ele exclui o perfil, ele acaba não recebendo um e-mail de confirmação de exclusão de conta? Pode. E por que que isso não está no requisito funcional? Porque não é dever do requisito funcional, tá? Escrever as situações de exceção ou as situações alternativas, tá? Aqui a gente foca nas situações ideais, certo? Aquelas situações que o usuário deve utilizar de maneira ideal, tá? Onde ele não erra, onde tudo está ok e não tem problema nenhum. Além de padrões de escrita, né, como a gente já viu, também existem os templates que são usados para gerenciar o ciclo de vida de um requisito. E por quê? Porque o requisito, apesar de ser uma descrição, você tem lá a descrição, né? O sistema deve ser capaz, né, de cadastrar o usuário. Só que esse requisito ele não foi escrito ao acaso. Ele foi escrito em um contexto, né? Ele foi escrito para um projeto de software. Ele foi produzido em uma data específica, tá? Em uma reunião com o usuário ou em uma reunião com os analistas de sistemas ou com analistas de negócio, né? E ele é susceptível à atualização, tá? Possa ser que lá na frente, aquele requisito que você escreveu, alguém chegue e diz: ei, vamos modificar, que eu acho que aquilo que você escreveu não está muito adequado e tal. Aí, pá, você pega e sobrescreve, né? Faz uma sobrescrita naquele requisito. E qual é o problema disso? É que se por algum acaso a forma como você escreveu, as pessoas implementaram, deu erro, né? A pessoa pode chegar para você, né, a que pediu para atualizar, chega e diz: ei, bora voltar para aquele modelo anterior para ver se dá certo. Mas aí você não tem mais escrito, tá? E isso é ruim para o gerenciamento da vida do requisito, tá? E qual é o ciclo de vida de um requisito? O ciclo de vida de um requisito ele começa quando você escreve, tá? Foi reunião com o usuário, com qualquer outro stakeholder, passa pela fase em que ele é implementado, é testado, passa a funcionar, tá? E ele vai existir até enquanto ele for necessário e até enquanto o sistema existir, tá? Se o sistema existir, sei lá, por 10 anos e o requisito estiver lá, então ele vai ser útil por 10 anos. Possa ser que quando chegue em 5 anos de operação do sistema, aquele requisito não seja mais necessário. Então o que, que o usuário faz? Pede para que aquele requisito seja removido. Então o que os desenvolvedores vão fazer? Vão remover. E aí a gente precisa atualizar essa informação também, tá? Porque por algum acaso alguém da gerência ou algum stakeholder ou até mesmo o usuário vier reclamar: olha, aquela funcionalidade ela não está mais no sistema, o que foi que aconteceu? Você poder justificar: olha, ela foi descartada em tal data por causa disso, disso e disso. E aqui a gente tem um modelo que é o modelo Voleri, tá? Que é um dos modelos que a gente está trabalhando durante essa disciplina. Então, no número do requisito, a gente vai escrever a numeração dele. Se é o requisito 1, 2, 3, 4. No tipo de requisito, a gente escreve se ele é funcional ou se ele é não funcional e qual é a categoria de não funcional que ele é. Na descrição, a gente vai escrever em uma linguagem informal ou formal, tá? Aqui a gente pode usar o padrão UP, tá? Professor, eu posso utilizar o padrão de história do usuário?
Poder pode, porque não tem nada dizendo que não se pode colocar, tá? Porém, não é adequado, né? Porque a história do usuário ela já tem o seu modelozinho já e ela tem lá os critérios de aceite, tá? E as histórias de usuário ela também possuem uma ligação com as outras, elas também possuem hierarquia, tá? Que aí a gente entra na questão dos épicos, né? Produto backlog, né? Então ali é uma outra forma da gente documentar. Aí a justificativa é onde a gente escreve por que aquele requisito é necessário. A origem ela está relacionada a quem pediu, tá? Os critérios de ajuste se referem ao que a gente tem que fazer para validar o requisito, tá? A satisfação do cliente, né? Até que ponto o cliente fica satisfeito se esse requisito for implementado. E o nível de insatisfação, tá? Se aquele requisito foi implementado, qual é o nível de insatisfação do usuário? Aí você pode escrever. Geralmente a gente utiliza uma escala de 1 a 5, tá? Que vai de totalmente satisfeito até totalmente insatisfeito, por exemplo. Aí tem as dependências, tá? As dependências, elas estão relacionadas a outros requisitos, tá? Tipo, para que eu implemente esse requisito, é necessário que outro tenha sido implementado. E existe também um conflito, que quer dizer o quê? Se o meu requisito for implementado, aliás, se o requisito A for implementado, esse requisito que eu tenho agora em minhas mãos, se eu for implementar ele vai ter prejuízos. Ou prejuízo total ou prejuízo parcial, tá? A gente tem os materiais de apoio, né? Por exemplo, documentos ou links de sites na web, livros, artigos que complementam as informações desse requisito. E a gente tem o histórico, né? Onde a gente coloca a data de criação, as datas de atualização e a data também de morte do requisito, tá? E aqui a gente tem o modelo Voleri, né? A gente tem um modelozinho aqui de um exemplo, tá? De um requisito não funcional de segurança. Quando o usuário for realizar o seu cadastro, o sistema deve ser capaz de criptografar a senha informada por ele, utilizando o padrão SHA-1. Tá? Qual é a justificativa? O usuário deve ter a sua senha protegida para evitar fraudes. Qual é a origem desse requisito? Um analista de segurança, por exemplo. Quais são os critérios de aceite? Que o usuário deve informar uma senha com 12 caracteres, incluindo senhas, letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais, né, do tipo, e aí a gente tem um modelo, como a gente pode ver aqui. A gente tem o nível de satisfação do cliente, que pode ser, né, totalmente satisfeito, e aí ele não tem insatisfação nenhuma. A gente pode ter dependências, no caso do requisito de segurança não tem nenhum, tá? Aqui eu coloquei que o conflito é nenhum, mas aí a gente poderia colocar como conflito desempenho, tá? Vamos supor que eu tenho um requisito relacionado a desempenho, que por exemplo, o sistema ele não pode ultrapassar o uso de 2 GB de memória RAM, tá? E o módulo de segurança não pode ultrapassar 1 GB. E vamos supor que você está fazendo a criptografia da senha. E na criptografia da senha o módulo de segurança passou de 1 GB para 1,5 GB. Então tem um conflito aí com o requisito de desempenho, né? Materiais de apoio, nesse caso aqui eu botei o link para a Wikipedia, né? E a gente tem o histórico, né? Que é a data de que ele foi criado, digamos assim. Aqui a gente tem um requisito funcional que é: quando o usuário não possui cadastro no sistema,
O sistema deve ser capaz de cadastrar usuários, coletando as informações básicas, como o nome completo, endereço, telefone, e-mail e senha. Se o cadastro for bem sucedido, o sistema deve enviar um e-mail de confirmação de cadastro para o usuário. A justificativa: o usuário só pode realizar compras na loja se tiver cadastro. Origem: o próprio usuário, né? E aqui, claro, não estou pensando no usuário que tem CPF ou CNPJ. Aqui eu estou falando de um usuário de um modo geral, tá? Mas, se por algum acaso você tiver um usuário que ele é CPF e um usuário que é CNPJ, você tem duas formas de cadastro, tá? Você acaba tendo duas funcionalidades. Uma funcionalidade que é para o cadastro de usuários de pessoa física e uma funcionalidade que é para o cadastro de usuários de pessoa jurídica. Professor, mas eu posso aproveitar a mesma tela? Pode, não tem problema. Porém, quando a gente for lá no banco, essas informações vão ser armazenadas em lugares diferentes, né? O CPF vai estar em um lugar diferente, o CNPJ vai estar em outro lugar, né? Uma empresa tem razão social, né? Então provavelmente vão ser tabelas diferentes. Há uma tabela para pessoa física, uma tabela para pessoa jurídica. Tá, quais seriam as dependências nesse caso? A criptografia da senha, tá? Por quê? Porque o usuário não vai cadastrar. Então, antes que o usuário cadastre, o sistema já tem que ter o requisito não funcional de criptografia de senha já pronto, tá? Então, vocês podem ver que em nenhum momento aí no requisito eu falei de criptografia de senha, apesar de que ela tem que estar criptografada, né? Então, isso vai ser responsabilidade de um outro requisito, que é um requisito não funcional que eu citei antes. Tá, aí aqui a gente tem um outro requisito funcional, tá? Quando o usuário estiver logado no seu perfil, o sistema deve permitir ao usuário cadastrar informações de pagamento. Essas informações de pagamento devem ser cartões de crédito e ou débito. As informações dos cartões devem ser nome do titular, número, data de expiração, código de segurança e endereço de cobrança, né? Tem algumas plataformas que você cadastra o endereço de cobrança. Justificativa: para realizar pagamentos, né? Ou seja, você realizar uma compra, é importante que o usuário tenha informações de pagamento cadastrada, para que sejam feitas as devidas cobranças. E a devida realização da compra também, né? Então, qual é a origem? O usuário do sistema. Quais seriam os critérios de ajuste? Verificar, né? O sistema deve verificar junto com os sistemas das financeiras de cartão de crédito se os dados cadastrados estão corretos. E aí, é claro, a gente pode entrar em um outro requisito funcional, tá? Um requisito funcional da qual ele depende no momento em que ele cadastra, tá? Ele cadastrou a sua informação de pagamento, tá? Mas eu preciso conferir se esses dados estão corretos. Para mim conferir, às vezes tem algumas plataformas que realizam uma operação de crédito de 1 centavo, por exemplo. Então, a partir dali, você pode fazer o quê? Criar um outro requisito funcional, que é um requisito funcional relacionado ao quê? Quando o usuário já estiver logado e o usuário cadastrar informações de pagamento, o sistema deve verificar, né, junto com os sistemas financeiros, né, se as informações de pagamento colocadas estão corretas, né? Então, para isso, o sistema vai passar tais informações para a financeira e a financeira vai utilizar lá o web service, né, que vai retornar as informações para validar se aqueles dados estão corretos ou não, tá? Professor, e por que você não colocou essa informação antes? Tá, eu não coloquei porque às vezes quando a gente está desenvolvendo os requisitos é que a gente acaba descobrindo que tem outros. E às vezes a gente descobre quando a gente está escrevendo o próprio requisito em si ou quando a gente está escrevendo o critério de ajuste, né? Ou seja, o critério de aceitação do cadastro, tá? E como é que a gente sabe? Quando a gente possui um conjunto de subtarefas, tá?
para cumprir com um objetivo que pode ser externo. Tá? Por exemplo, para que eu valide esses dados de pagamento, eu preciso entrar em contato com quem? Com a financeira. Certo? Então eu preciso ter um outro conjunto de funcionalidades, porque ali já não é mais o usuário, ali já é o sistema que está pegando os dados e se conectando com outro sistema. Então ali já não é mais aquela operação de cadastro de informações, né? Já é uma outra operação, que é a de validação das informações de pagamento. Que é claro, ela é uma operação que está sendo executada, que quando ela valida, ela vai terminar a operação de cadastramento das informações de pagamento. Aí você pode pensar, mas professor, eu não deveria cadastrar esse requisito depois? Não. Por que não, professor? Porque seguindo a lógica das regras de negócio, as regras de negócio elas têm que estar implementadas antes para que, quando o usuário opere o sistema, eu consiga fazer as respectivas validações. Não tem como eu implementar regras de negócio depois. As regras de negócio são implementadas antes. Então é aí onde entra requisitos funcionais, tá? Que estão relacionados com regras de negócio, como por exemplo, validação de pagamento, tá? Validação de informações de pagamento, e que não necessariamente aquilo vai como é que se diz? Interferir na operação direta do usuário. É uma coisa que é operada pelo sistema. Tá, aí a gente tem satisfação do cliente. Quais seriam as dependências? Cadastrar cliente, né? Não tem como eu cadastrar informações de pagamento se eu não tenho as informações do cliente cadastradas, certo? Aí tudo bem. E agora, como saber se eu escrevi o requisito de maneira correta? Tá? Para que eu saiba se os requisitos foram escritos de maneira correta, nós possuímos alguns indicadores, tá? Que é o que a gente chama de critérios de qualidade. Eles nos indicam que os requisitos foram escritos de maneira adequada, tá? E aqui a gente tem aqui os critérios de qualidade, ó. Completo, ou seja, todas as informações estão contidas na descrição, no template ou materiais de apoio para aquele requisito. Não ambíguo. A descrição do requisito não leva a mais de uma interpretação. Testável. É possível estabelecer parâmetros para testar o requisito, né? Entendível. Se é possível entender o que o sistema deve fazer de forma clara. Único. Se este requisito não está repetido no meio da descrição de outros requisitos, né? Por exemplo, você tem um requisito que fala de cadastro do sistema. Aí lá pelo meio do caminho você encontra outro requisito funcional que fala que tem que ser feito cadastro do sistema. Não precisa, porque você já tem um requisito em um outro template por aí que já fala desse cadastro. Então não tem para que você repetir essas informações de cadastro em outro template, tá? Valioso, tá? Porque aquilo tem que possuir valor para o stakeholder, e aí é onde entra a questão dos níveis de satisfação e de insatisfação. Entra também a questão da prioridade, né? Então, quanto maior for o nível de prioridade do requisito, então isso indica que ele é bastante importante. E rastreável, né? Se eu consigo rastrear esse requisito em outros tipos de documentação, por exemplo, um caso de uso, ou no próprio código, né? No próprio código lá que o analista de sistemas está desenvolvendo, certo? E isso é o que temos para hoje, tá? Então, pegando aqui esse exemplo, né, dos critérios de qualidade, a gente pode vir aqui, deixa eu ver aqui, pronto, esse requisito, tá? Quando o usuário não possuir cadastro no sistema, o sistema deve ser capaz de cadastrar usuários
coletando informações básicas como nome completo, endereço, telefone, e-mail e senha. Se o cadastro for bem recebido, o sistema deve enviar um e-mail de confirmação de cadastro do cliente. Aí a gente pode refletir, né? Deixa eu até colocar mais um slide aqui e pensar. Esse requisito ele é completo? Esse requisito ele é completo? Ele está com todas as informações? Será que só a descrição é o suficiente para que qualquer pessoa que pegar isso aqui entender? O material de apoio também, eu tenho, tudo está aqui na descrição. A justificativa já ajuda a entender. O material de apoio é necessário? Tá, tudo bem. Não ambíguo, ou seja, passível de mais de uma interpretação. A forma como eu escrevi torna a compreensão do sistema ambígua, capaz de cadastrar. Cadastrar o quê? Usuários. Então já está bem claro aí, né? Coletando informações básicas. Tá. Quais informações básicas? Também já está aí, né? Se o cadastro for bem sucedido, né? O sistema deve enviar um e-mail de confirmação de cadastro para o usuário. Aí a gente pode pensar, o que seria um cadastro bem sucedido? A gente pode pensar nisso como uma ambiguidade. Em que forma? Bem sucedido para uma pessoa, talvez não seja bem sucedido para outra pessoa. Então o que seria bem sucedido? Será que o correto não seria colocar se o cadastro for realizado corretamente, né? E aí a gente pode refazer, ó. Se o cadastro, aliás, se o usuário realizar o cadastro com todas as informações válidas, né? O sistema deve enviar um e-mail de confirmação de cadastro para o usuário. Aí a gente pode pensar, o que são as informações válidas? Aí você, como analista de requisitos, chega aqui nos critérios de ajuste e diz, ó, as informações válidas são os seguintes: o sistema deve verificar se o usuário informou todos os dados obrigatórios, tá? E aí a gente pode colocar em parênteses que seria o que? Nome, endereço, telefone, e-mail e senha, tá? E se o e-mail e senha são válidos, tá? De acordo com o padrão. Aí você pode colocar o padrão, né? Padrão de 6 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais, né? Aí você coloca lá que os caracteres especiais podem ser porcento, cifrão, asterisco, traço, underline, né? Aí, professor, não já poderia ter colocado todos os dados obrigatórios aqui em cima? Sim. Você também pode colocar, ó, coletando informações básicas obrigatórias de nome completo, endereço, telefone, e-mail e senha, tá? E aqui você também já deveria, e aí você também pode colocar a senha, né? O e-mail deve ser no formato tal, a senha deve ser no formato tal, pode também colocar na descrição, tá? Sinta-se à vontade. A descrição é justamente para você colocar
como deve ser estruturado a operação, a funcionalidade do sistema. Tudo bem. A gente suprimiu a questão da ambiguidade. Ele é possível de testar? É, porque eu coloquei aqui os critérios de testes. Então, isso já mostra para mim que ele pode ser testado. Ele é entendível? É. A gente consegue entender de forma clara, tá? O que o usuário deve fazer, certo? E o que o sistema deve fazer para validar. Ele é único, né? Aí a gente pode pensar que sim, né? Se a gente não tiver outros requisitos funcionais, né, que fala de cadastrar o usuário, né, do jeito que está aqui, essa descrição do jeito que está aqui ou similar, tá? Se não tiver, então esse requisito RF1 aqui ele é único, tá? Se tiver um requisito RF10 e tiver alguma parcela do que está escrito aqui no RF1 lá, então a gente tem um problema de unicidade. Professor, mas e quando é o cadastro de usuário que é CPF e o que é CNPJ? Tá. As funcionalidades elas acabam sendo diferentes. Por quê? Porque o usuário que é pessoa física, ele vai ter determinadas informações. E o usuário que é pessoa jurídica, ele vai ter outras, tá? Então aí não se trata de requisito duplicado, tá? Porque vão ser outras informações. Enquanto o usuário físico a gente tem nome completo, o usuário jurídico a gente pode ter razão social, nome de fantasia e outras informações, CNPJ, situação cadastral. Valioso, aí é onde a gente consegue perceber aqui, ó, na satisfação do cliente, tá? E rastreável, né? Rastreável indica se eu consigo rastrear ele no meio do, como é que se diz, ao longo do meu processo de desenvolvimento, tá? E como é que seria esse rastreio? Tá, você cria um caso de uso, por exemplo, em que você coloca a numeração desse requisito. Pode ser esse caminho, né? Você pode criar dessa forma. Você também pode ter algum outro tipo de documentação, ou você pode ter lá no código alguma referência, né? Às vezes tem alguns códigos que a gente pode colocar referências em relação aos sistemas que a gente está desenvolvendo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui modelos de comentários de código. Exemplos de comentários de código com requisitos. Tá. Na prática, gente, seria isso aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, Visual Studio. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu criar um novo arquivo de... Então, deixa eu criar um arquivo em Python. Tá. Criar um arquivo em Python. Deixa eu me lembrar aqui como é comentário em Python. Comentário em Python.
Tá, pode ser as aspas tripla ou isso aqui, né? Então, vamos supor um tipo de rastreabilidade. Seria o que? A gente pega, coloca as aspas triplas. Parece que aqui não funciona. Não. Esse aqui não funciona. Mas vamos lá, usando a comum. Aí a gente pode escrever esta função é utilizada para realizar o cadastro. Não. Essa função é referente ao requisito RF1 que está relacionado com o cadastramento de usuários. Pronto. Isso aqui, esse simples comentário, ele por eu já citar aqui, ó, RF1, né, já diz, né, já é um rastreamento. E aí eu posso colocar mais informações sobre esse requisito, né? Requisito RF1. Aí a gente pode colocar autor, usuário do sistema, nível de prioridade 5, né? Em que isso é importante? Isso é importante quando a gente precisa trabalhar com algum outro tipo de funcionalidade ou com algum outro tipo de operação a nível de código que vá precisar interferir, tá? Em um corpo de código que já está pronto. Então, quando a gente olha, que a gente vê, não, esse corpo de código ele atende a um requisito, então eu já não posso alterar ele, né? Quem solicitou foi o usuário do sistema, mais um motivo de não alterar. E o nível de prioridade é 5, ou seja, esse requisito ele não pode ser mexido em hipótese alguma, né? Então, se eu quiser implementar minha rotina, eu vou ter que conversar com os outros analistas de sistema ou conversar com o analista de requisitos para saber se eu posso alterar esse requisito para que eu consiga, sei lá, implementar meu requisito não funcional, por exemplo. Tá? Um requisito não funcional de segurança, um requisito não funcional de desempenho, um requisito não funcional de integridade de dados. Por quê? Porque qualquer alteração vai refletir lá ou reflete de maneira interna no sistema, ou ele vai refletir de maneira externa quando o usuário vê o sistema em operação, tá? Então, gente, é o que temos para hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo.